Boa noite a todos e todas. Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Coletivo Dialoga RN. Hoje teremos uma convidada muito especial, a Joana Guerra, né? Iremos tratar da elaboração, do processo de elaboração do Plano Plurianual aqui da cidade do Natal, né? O plano que vai entrar em vigência no ano de 2022 até o ano de 2025. Nossa convidada já está no ar, acabou de entrar aqui na nossa live. Bem-vindos e bem-vindas, pessoal. Hoje a nossa conversa vai ser muito interessante, assim como as anteriores também, né? Antes de a gente começar a falar um pouco sobre o tema de hoje, bem-vindo Jair, Douglas, Alexandre. Queria só deixar alguns avisos, né, na última live, há 15 dias. Vocês me ouvem bem, gente? Fiquei um pouco traumatizado com os problemas da conexão. Tá tudo certinho aqui com o áudio? Bom, há 15 dias tivemos a nossa live sobre educação inclusiva, né? Foi o nosso boletim temático, com a Bruna Lopes e o Ítalo Soares, mas tivemos alguns problemas na conexão e aí não conseguimos deixar a live gravada, né? Hoje fizemos alguns testes na parte da tarde e aparentemente tudo está ok. Acho que vai dar tudo certo, estou torcendo muito para que dê tudo certo, para que não tenhamos nenhuma surpresa aí no decorrer da nossa conversa. Pronto, show, estão ouvindo bem, obrigado. Bom, hoje é a nossa quarta conversa com gestores, né? Faremos uma conversa com a gestora Joana Guerra, e trataremos de um assunto que é muito de um tema que transita por vários assuntos que são interessantes aqui para o Dialoga, né? A gente fala muito sobre o caráter intersetorial das políticas públicas, né? De pensarmos em políticas públicas intersetoriais, com análises mais integradas. E esse é um dos caráteres fortes aí do PPA 2022-2025, né? Vem sendo previsto esse aspecto, né? Um dos princípios aí da elaboração do plano. A gente vem falando também que algumas demandas, né? Elas têm que ser resolvidas e têm que ser discutidas num caráter dentro da região metropolitana, né? São problemas que vão além do território do município, envolvem municípios vizinhos. Então isso também está presente, né, nessa conversa que a gente vai ter hoje. E assim, acho que é um momento muito interessante e acho que casa muito legal com os relatos que a gente vem trazendo aqui para esse espaço. Né? A gente já entendeu que discutir desafios e entraves na implementação é muito importante, né, porque a gente vai observando os aspectos que precisam ser aprimorados na gestão de políticas, na prestação de serviços públicos. Mas aí quando a gente olha para o lado, para a metade cheia do copo, a gente também encontra boas práticas, né, e que podem servir de inspiração e que podem inspirar outros territórios, outras equipes, né, na multiplicação de boas práticas dentro da gestão pública local. Então, penso que a conversa de hoje vai muito nesse sentido e que vai ser um relato muito interessante para quem, né, tem interesse em entender melhor como funciona, né, a administração pública local, e também para os cidadãos e cidadãs natalenses que podem deixar suas contribuições e podem ajudar, né, a administração a pensar juntos a cidade natal que a gente quer para os próximos 4 anos. Né? O plano plurianual é um instrumento muito valioso nesse sentido. Né? No âmbito local é o principal instrumento do planejamento e aí a Joana vai falar bem melhor sobre isso. Certo? Então, acho que já fiz aqui os avisos que tinha para fazer. Né? Vou apresentar agora. Boa noite, Diego. Boa noite, Carla. Bem-vindos todos que estão entrando. Fernanda. No finalzinho tem um anúncio interessantíssimo para fazer, que aí vai ser sobre a nossa próxima live, a live da próxima semana. Né? Teremos a participação da Fernanda Santos, que é docente da UFRJ. Conversaremos sobre informação e desinformação, né? Principalmente contextualizando aí no período de pandemia. Né? Então, a Fernanda vem coordenando um grupo de pesquisa que vem trabalhando com o uso das hashtags, e aí eles têm tido condições de analisar, né, de que forma informação e desinformação vem sendo disseminado nas redes sociais. É um tema bem atual e bem pertinente, né, e que infelizmente vem atrapalhar a questão da desinformação, né, das fake news, vem atrapalhando um monte aí o sucesso das campanhas de vacinação, né, além dos outros fatores que a gente já tem conhecimento. Bom, acho que sem mais delongas é hora de apresentar a nossa convidada. A Joana Guerra possui graduação em Gestão de Políticas Públicas aqui pela UFRN, especialização em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte e mestrado em Estudos Urbanos e Regionais aqui também pela UFRN, né, o Departamento de Políticas Públicas. Joana, vou aproveitar para te convidar enquanto vou fazendo a apresentação da tua biografia, tá bom? Aí você entra e conversa.
Bom, atualmente a Joana é secretária municipal de planejamento aqui no município de Natal. Já ocupou nesse mesmo cargo, né? Nesse mesmo órgão, os cargos de secretária adjunta especial e diretora do Departamento de Elaboração e Gestão de Projetos Integrados. Fez parte da equipe da Coordenadoria de Planejamento, Acompanhamento e Controle da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, a CEPLAN. Foi bolsista de Gestão de Políticas Públicas no Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o IGARNE, né? Já tem experiência também na consultoria no âmbito da gestão de políticas públicas em alguns municípios aqui do estado, né? Caicó, São Paulo do Potengi, Montanhas, Bahia Formosa, etc. Bom, Joana tem experiência nas áreas de Estado e políticas públicas, planejamento governamental, políticas públicas, orçamento público, participação social e gestão municipal. Muito bem-vinda, Joana. Boa noite. Boa noite, tudo bem, David? Boa noite a todos e a todas. Tudo bem, tudo certo. Olha, me sinto muito grato por ter você aqui conosco nessa noite, principalmente considerando esse contexto de elaboração do plano, né? Deve estar uma correria por aí. Exatamente, a gente tem tentado divulgar o plano, né, todos os dias, em todos os momentos, até porque é muito importante esse diálogo, né, com a sociedade civil organizada, né, com associações, conselhos, conselhos de classe, conselhos de bairro, enfim, a quem a gente puder alcançar, de fato, com essa informação tão útil, tão importante e que vai Sim, refletir durante os próximos anos na cidade, que é a construção do planejamento governamental e que, de fato, ele seja um planejamento participativo também. perfeito. E é interessante, a live vai ficar gravada, né? Então vai ser um registro muito interessante desse momento também. A gente pode ajudar na divulgação nos próximos dias aí também, convidando o pessoal a participar do plano, né, do PPA participativo, né? Que vocês têm no site, aí eu vou querer que você fale um pouco mais sobre isso, né? Mas antes de a gente entrar nos pormenores, assim, eu estava vendo que vocês realizaram a live do lançamento dos seminários temáticos, né, do plano. Então, de repente, é um material muito legal para o pessoal que quer entender como é que o material, né, como é que o PPA vem sendo desenvolvido, né, qual a metodologia usada e tal. Mas aí, antes da gente entrar nos pormenores, eu estou meio que tentando partir daquele vídeo para entrar em alguns detalhes, né, algumas curiosidades, até para o pessoal também que vem das políticas públicas e que tem as suas curiosidades aí sobre essa implementação, sobre essa elaboração. Eu queria que você começasse falando, por favor, sobre o que é o plano plurianual, né, e qual a importância desse instrumento para a realidade municipal, né, e para a administração pública local. O PPA, ele é um dos instrumentos de planejamento do sistema orçamentário brasileiro. A gente tem o PPA como a base, né, desse sistema, seguido da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a base do planejamento e da orçamentação é, dentro de um sistema de gestão pública é o PPA. O PPA, ele é um documento, né, um instrumento que vai vigir a médio prazo, ou seja, num período quadrianual de 4 anos. É sempre elaborado no primeiro ano de mandato do prefeito ou da prefeita eleita. Então, por exemplo, esse ano a gente ainda está executando o PPA elaborado em 2017 e que teve como vigência 18 até esse ano 21, né? Sempre elaborado um ano antes de entrar em vigor. Então, esse processo é um processo bem complexo, desafiante e extremamente importante, né? Quando a gente vivencia nos bairros, nas comunidades, os problemas da cidade, e entende que precisa incluí-los dentro da agenda pública, né? Esse é um momento importante para fazer isso. Para dialogar com o poder público, é para dizer aquilo que precisa ser melhorado, né, nas comunidades, nos bairros, em todas as regiões administrativas, é entender a cidade, como uma questão social, uma questão cultural, uma questão econômica, enfim, olhar para as áreas de maneira integrada, multissetorial e poder planejar, ter uma visão de futuro a médio prazo dessa cidade. Obrigatoriamente, ele precisa ser participativo, né? Mas a maneira como ele vai ser participativo
definida, né, a partir de uma metodologia que é feita com base em processos anteriores, em experiências pela cidade. Nós, por exemplo, aqui em Natal, olhamos muito como tem sido a elaboração de PPAs em outras cidades. Ao mesmo Uhum. tempo, tivemos uma experiência em 2017, né, que foi da elaboração do PPA que está vigente. Entendemos o que naquele momento teve de ponto positivo, de ponto negativo, o que precisava ser melhorado. Ao longo da gestão, houve também aprendizados, né? O momento que a gente vive hoje de pandemia é desafiante para realizar um processo participativo, mas aí nós, como todos os setores, nos reinventamos e procuramos Uhum. algumas alternativas de participação, né? Entre elas, é o PPA virtual, que está aberto desde o dia 25 de maio, né? Ele ia Uhum. se encerrar agora em 25 de junho, e a gente postergou até domingo, agora dia 4. É um instrumento que, da onde o cidadão e a cidadã tiver, pode acessar. Buscamos uma linguagem didática, acessível, objetiva, um formulário simples, para que as pessoas pudessem entrar, contribuir, né, e ter sua marca nesse processo de planejamento da cidade. Outros momentos pensados foram de seminários temáticos, nós já realizamos na semana Uhum. passada, o que a gente Uhum. denominou de seminários de participação social. Esses seminários foram divididos por área, né? Como eu falei, e houve uma articulação, uma divulgação para que o cidadão comum, ou conselhos, associações, centros, enfim, fizessem parte desse momento de debate. As secretarias municipais apresentaram suas propostas, né? E houve nessa instância de discussão esse debate sobre as propostas, onde nós divulgamos, inclusive, que a formalização delas deve se dar através de PPA virtual, por exemplo, assim como a Secretaria de Planejamento disponibilizou um equipamento, né, com internet para quem não possui em casa e a equipe para orientar esse cadastro via telefone, atendimento presencial, de alguma maneira também com todos os cuidados devidos que o momento requer, né? E também Uhum. vamos partir agora para os fóruns interconselhos. Esses fóruns, eles são voltados para os conselhos de classe. A gente sabe que os conselhos de classe têm uma representação paritária de poder público e sociedade civil organizada. São instâncias de referência setoriais, né, que já trabalham a discussão e aprovação desses instrumentos de planejamento. E vai ser mais um momento de debate entre a prefeitura e o cidadão natalense. Sim, perfeito. É um processo complexo, né? Porque envolve tantas demandas, né? Quando a gente vai conversar lá sobre as políticas públicas, tá? Quais são as prioridades aqui que o poder público vai se debruçar, né, nesse período? Então, os problemas públicos são, né, inúmeros, mas aí o orçamento é limitado, né? E aí interessante você destacar no início que não é meramente uma agenda de intenções, né? Que vai ter desdobramentos ali orçamentários e de alocação de recursos. Então, isso vai se materializar no decorrer dos anos. Essa ideia a especificação de ele iniciar do primeiro ano, né, de vigência do PPA, ainda pegar a gestão anterior, numa perspectiva de continuidade, né, das ações que Exatamente. De sim, minimizar os efeitos da quebra de gestão, né? sim, perfeito. Gente, estamos com os comentários abertos, né? Quem tiver alguma dúvida, a hora é essa. Tu pode ir colocando suas questões aí que a gente vai tratando com a Joana. Então, Joana, uma coisa interessante do título, quando você sugeriu, é perceber que a elaboração do PPA vem como um processo, né? Processo deixa aí no ar a ideia de que existem etapas e que não é uma coisa feita num ato só, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as etapas de construção desse plano. Alguns aspectos já foram, né, trabalhados agora, mas aí em que momento estamos da implementação do plano e você falasse um pouco sobre esse processo, né, do início ao fim. O PPA, né, ele precisa ser discutido em várias instâncias. Então, nós temos contribuições vindas do poder público, né, são aquelas contribuições onde há um alinhamento técnico com a capacitação interna entre as secretarias. Nós Uhum. passamos por essa etapa de fevereiro a março, né, onde trabalhamos, inclusive, diálogos sobre o que é o PPA,
quais são os itens, né, os conceitos que são abordados dentro desse documento. Por exemplo, o que é um programa, o que é uma meta, o que é um Sim. objetivo, né, o que é fonte de recurso, por exemplo. Tudo isso foi alinhado. A gente orienta indicadores, o que é indicador, né, de desempenho, o que é Sim. indicador de resultado, tudo isso para trabalhar a questão do planejamento, né, desde já, e como ocorre a implementação dessas políticas públicas que estão sendo pensadas agora e que estão sendo materializadas, né, em projetos e atividades, né, projetos aquele início, meio e fim, atividades aquelas ações mais continuadas, né, Sim. dentro da administração pública, e também análise de documentos fundamentais, né, que dão embasamento a esse conteúdo. Né? Por exemplo, o plano de governo do prefeito Sim. Álvaro Dias, que foi, né, chancelado pela população, afinal de contas, ele foi o prefeito eleito. Então, esse é um documento importante para ser considerado, as propostas que lá estão. O próprio PPA, que ainda está vigente, porque a análise e o monitoramento que é feito das metas de gestão das políticas públicas já executadas é fundamental para entender aquilo que deve permanecer dentro do planejamento e do orçamento do município, aquilo que Sim. precisa ser alterado, né, em termos de objetivo, em termos de meta, inclusive de orçamento também. Então, isso é fundamental. E uma outra questão são os planos setoriais. Outro tipo de documento são os planos setoriais. Né? O município ele tem alguns instrumentos mais setoriais, como, por exemplo, plano de mobilidade, plano de saúde, de educação, de Sim. drenagem, enfim. Os planos municipais, plano de habitação, foram construídos com base num diagnóstico, num estudo, inclusive foi construído com base em diálogo com a população, então são documentos que precisam ser analisados, precisam ser considerados. E aí a gente teve esse momento de cadastro de propostas, né, de projetos e atividades por parte dos órgãos municipais, que é o que a gente chama de origem poder público. Né? Após isso, a gente começou esse trabalho de participação com todos esses momentos, né, objetivando sempre assegurar esse espaço de diálogo, né, e incentivar e sensibilizar as pessoas a participarem desse momento que é extremamente importante, né, para o futuro da cidade. Afinal de contas, o PPL define diretrizes, metas e objetivos da administração municipal para esse período agora, no caso, 2022-2025. Paralelo a isso, a gente também teve uma discussão muito, está tendo ainda, né, uma discussão muito bacana com municípios da região metropolitana. Um quesito novo, um item novo que a gente trouxe para o PPA foi a abrangência, né? A gente trabalha a abrangência por região administrativa e município como um todo, mas a gente criou a abrangência metropolitana também. Então, dentro do documento vai conter algumas ações que têm abrangência de caráter metropolitano, por exemplo. Né? Ações que transcendem o território municipal. Então, essa é uma das etapas, né? Posterior a isso, quando esse documento ele tiver elaborado e apresentado para a cidade, fruto desse diálogo entre o poder público e a sociedade civil, ele vai ser submetido agora, até o final de agosto, à Câmara Municipal de Vereadores, e lá também é um espaço de discussão, vai ser Sim. apreciado pelas comissões, pelos vereadores, e a gente vai para a votação. Os vereadores têm a oportunidade também de contribuir com a construção desse documento, é, que, como eu disse, né, é muito importante. Nós temos desafios relacionados à participação, muito, não por causa da pandemia, sim, mas historicamente Sim. não temos uma grande participação popular nesses processos de planejamento. Então, desde o início, temos sensibilizado as pessoas a participar, a usufruir desses diálogos que nós temos construído, desses calendários. Inclusive, David, a agenda, o nosso cronograma, ele está disponível no site. Né? Então, lá Sim. as É pessoas perfeito. conhecem as etapas, o período de execução, o que é que significa a etapa em si. Então, tudo isso que eu Sim. falei aqui é detalhado no ppa.natal.rn.gov.br. Show de bola. Dois comentários surgiram aqui. O primeiro deles
acho que a gente poderia pegar um gancho no caráter de monitoramento, né, e avaliação dessas metas, né, e objetivos que são traçados, colocado pela Marlene, né, ela indicando que existem demandas ainda de 2018, né, indicadas lá no PPA 2018-2021, que eles estão pendentes lá no bairro Jardim Progresso. E aí a Harika ressalta a importância do diálogo metropolitano, né, sinalizando também que existe um espaço na plataforma de diálogo para as políticas relacionadas à região metropolitana, principalmente voltado às questões de mobilidade. Eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica de monitoramento, como é que ela acontece nas secretarias. Imagino que renderia outra live só sobre isso, mas se você pudesse falar brevemente como é que a Secretaria de Planejamento, né, se enquadra nessa dinâmica de trabalho, e também sobre o desafio que é trabalhar com os calendários de outros municípios, né? Até porque o prazo estabelecido para entrega, tal, cada município deve ter a sua dinâmica e como é que isso vem se viabilizando, né, nessa articulação metropolitana com os demais municípios. A questão dos desafios da região metropolitana, de fato, desde 2017, a construção desse PPA que está vigente, nós buscamos a instituição de um fórum de secretários de planejamento. Então, o nosso objetivo é assegurar que dentro desses planos esteja a previsão de um orçamento, né, e de um objetivo maior que dialogue problemas comuns e identifique soluções comuns. Então, esse é um desafio. Nós tentamos nos antecipar e desde março a gente tem feito esse diálogo com os municípios, né? Tentando destacar com o apoio da coordenadoria da região metropolitana, do governo, que tem essa competência, né, de articulação entre os municípios que compõem a região metropolitana. Temos feito um trabalho em parceria, né, com a coordenadoria e reunido e dialogado com os municípios. Natal apresentou uma proposta inicial e nós vamos ter uma última reunião de feedback com esse objetivo maior de cada município assegurar uma ação voltada para a região metropolitana. Então, a estratégia foi nos antecipar a data que é uma data de início de ano de, por exemplo, março, né? Que geralmente não consta como data de entrega. E aí, como você falou de prazos, a lei orgânica, né, dos municípios aqui, às vezes define, às vezes nem define, porque muitos seguem a Constituição Federal, né? Eu já fiz alguns trabalhos em alguns municípios que não constava a data de entrega. Né? Então, Sim. geralmente, quando não consta, a entrega, tá difícil essa palavra entrega, né? É feita de acordo com, segue a legislação federal, que é até o final de agosto. O município de Sim. Natal ele tem na sua lei orgânica dois prazos, né? O de maio e o de agosto. Nós optamos pelo de agosto, né? Até por essa questão da participação, nesse momento em que a pandemia tem dado minimizado um pouco a situação. A gente foi construindo isso de forma híbrida, à distância, presencialmente. A gente optou Sim. por esse período de agosto. E tem sido muito bom, porque permite a gente ter uma construção mais pausada, mais avaliada, né, orientada para todos que estão fazendo parte desse processo. Muito bom. A Carol Maria coloca que é um momento importante, né? Convida para construirmos juntos aí o futuro da nossa cidade. E a Harika Bastos pergunta se existe um eixo específico voltado às demandas da região metropolitana, né? Como é que se acessa essas demandas dentro da plataforma ou se acessa como proposta geral? A gente vai ter a discussão com a região metropolitana, ela está acontecendo muito entre os municípios, né? Os municípios Sim. têm colocado as suas dificuldades, a gente tem chegado a uma discussão, a um senso comum, pensando sempre em assegurar orçamento para poder investir, pensar num planejamento a nível metropolitano, que é um planejamento assim que muitas vezes não existe, né? É um desafio realmente. É algo que a gente precisa encarar como uma realidade e uma necessidade. Como é que as propostas de nível metropolitano elas podem se inserir dentro dessa plataforma, por exemplo? Quando a gente entra no formulário de participação do PPA virtual, a gente pode selecionar áreas temáticas, né? Então, essas áreas temáticas, inclusive tem um eixo que é denominado Desenvolvimento Metropolitano e Sustentável. Dentro desse Sim. eixo, a gente encontra áreas como mobilidade urbana, serviços urbanos, infraestrutura, a própria saúde. Então, dentro desse eixo ou de qualquer outro, se for na área social também, selecionando a área temática,
é possível o cidadão escolher uma proposta que está pré-cadastrada, que é uma proposta que veio oriunda do plano de governo, ou não. Né? Se o cidadão não se sentir contemplado com essas pré-propostas, pode redigir a sua. E é lá onde existe um espaço de problematização ou de proposta, de ideias sobre a região metropolitana que pode constar dentro desse PPA virtual. Essas propostas e ideias serão disponibilizadas para os órgãos municipais, então logo esse prazo do dia 4 se encerre, haverá uma análise técnica de viabilidade orçamentária e financeira, e a gente espera contemplar todas essas necessidades da população, todas essas contribuições, para lá na frente a gente entender que o plano que foi submetido ao legislativo, ele é um plano baseado nas reais necessidades da cidade, né? É um plano que vai nos dar embasamento para desenvolver mais ainda a cidade no Natal, e ele é um plano construído de forma democrática. Então, é isso que a gente deseja até o final de agosto. Sim. Pessoal que está entrando agora, boa noite, bem-vindos e bem-vindas, né? Convido a deixarem suas sugestões, comentários, dúvidas aqui, que a gente vai integrando essas colocações aqui na nossa conversa, tá bom? Estamos conversando sobre o processo de elaboração do PPA 2022-2025 na cidade do Natal, RN. Joana, tem uma coisa que é interessante, porque o caráter participativo está muito forte na metodologia prevista, né, pela secretaria, pela prefeitura, mas não é algo trivial, né? Assim, não é algo fácil de ser colocado em prática. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, de repente, os desafios da participação social. Você já colocou que não é algo novo, né? Não é um aspecto novo, já vem enraizado também na cultura local. E como é que a secretaria vem pensando e como é que ela vem driblando esses desafios, assim, em termos de estratégias, né, e de metodologia de trabalho, como é que isso foi pensado? Existe um mapeamento que nós temos de algumas instâncias de discussão comunitárias, a gente busca muito divulgar isso. As próprias redes sociais são hoje um meio de comunicação muito forte, né, que chega a qualquer lugar da cidade. Então, a gente temos buscado espaço, televisão, rádio, para que isso chegue até as pessoas também. Matérias disponibilizadas nos sites, nos blogs, contatos telefônicos temos feito também, né? Então, são diversos meios de comunicação que a gente busca utilizar. O WhatsApp é muito forte também hoje em dia. A gente dissemina muita informação de datas de eventos, da participação que fazem parte, que integram esse processo de elaboração do PPA, convites enviados por e-mail, enfim. Nós temos uma rede de relacionamento mesmo para tentar mobilizar as pessoas a participar. Então, como eu falei no início, e você levantou novamente esse ponto, não é fácil a participação social. Hoje, nesse um mês e pouquinho que o PPA já está aberto, a gente tem 900 e poucas propostas cadastradas, né? O que equivale, por exemplo, a uma participação de cerca de 300 pessoas. A gente considera que esse número ele precisava ser maior, né? Mas nossa preocupação é, em tanto sensibilizar as pessoas, mas também de dizer que esses momentos estão existindo. Então, é importante que todo mundo tenha iniciativa de contribuir, de colaborar. Esse espaço, por exemplo, que você nos convidou a estar agora é fundamental, né? Para quem está aqui poder passar para um amigo, para um colega, para um familiar. Até porque quando a gente fala de instrumento de planejamento, por exemplo, de PPA, de LOA-LDO, às vezes é algo distante das pessoas, né? Sim. Mas a gente tenta de forma pedagógica, dizer que é extremamente importante que haja a contribuição da sociedade civil nesse momento. Você falava também da questão das metas de gestão, né? Do acompanhamento, do monitoramento. Esse trabalho que a prefeitura faz, nós temos buscado, e acho que hoje a gente já tem um bom acompanhamento dessas metas de gestão. Nós temos alguns portais que serão, tão logo essas propostas do PPA seja aprovado, disponibilizados, publicizados para a população, como forma da população acompanhar como é que está a execução dessas metas prioritárias, por exemplo.
né, Sim. que foram inseridas dentro do documento, vão ser publicizadas em portal da transparência, vão ser publicizadas em portal de metas, que o município tem um portal de metas. Então, a transparência é muito forte, deve ser muito forte, até para fortalecimento do controle social, e para que exista uma aproximação com a sociedade, não só em tempos de elaboração de PPA, por exemplo, mas ao longo da gestão, né? A prestação de contas é fundamental para esse diálogo com a sociedade civil para esclarecer aquilo que o contexto, que o cenário permite ser viável, ser possível, e aquilo que a gente tem mais dificuldade de fazer ao longo dos anos. Sim, é importante essa questão do controle social, né? Porque a gente sabe que existem informações, né? Um grande volume de informações disponível, né? Nos portais de transparência e tal. Mas como é que a gente poderia pensar, né? Em tornar esse conteúdo mais inteligível, né? Mais acessível à população? Então, acho importante o que seria não sei se seria o termo mais adequado, mas um papel mais pedagógico também, né? Da prefeitura aí trabalhando junto à população e lançar formas de capacitar também as pessoas para esse debate, né? Ou instigá-las a trazer as demandas para esses espaços, né? De deliberação e de construção desses instrumentos. Olha só, tem duas perguntas aqui que chegaram, vou começar na ordem inversa, porque a primeira que foi feita entra num ponto que eu acho muito interessante, e aí eu queria que você falasse com um pouco mais né, estendesse um pouco mais essa explicação. A Marlene coloca que a pergunta, né? O que foi votado contemplando em 2018 e deveria ter sido entregue em 2019, tendo em vista que veio no orçamento, né? Que foi previsto no orçamento. Precisa ser votado novamente? Né? E a pergunta da Carol Maria traz a relação entre o PPA e os ODS. Pergunta qual a relação desse instrumento de planejamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí eu percebi que foi um dos eixos estruturantes, né? Um dos princípios que vem norteando também a elaboração do plano. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo, porque pensar no PPA também é pensar na cidade que queremos daqui a 4 anos, né, no modelo de desenvolvimento, e aí isso não está desconectado de um cenário global, né, também que aí, os ODS vêm muito forte. Exatamente. A questão do ODS é algo que, no início do ano, houve adesão oficial do município aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente entende que a vinculação desses ODS aos projetos e às atividades, ou seja, as políticas públicas que estão sendo planejadas e orçamentadas nesse momento, é fundamental. Então, para cada ação do PPA, né, para cada rubrica do PPA, haverá um ou mais ODS vinculado a essa rubrica. Então, assim, qual é a nossa ideia? É que ao longo dos 4 anos a gente consiga elevar os índices de atendimento às metas ODS, que envolve questões de sustentabilidade, questões sociais diversas, questões culturais, questões econômicas, né, cuidado com o meio ambiente. Então, o município ele já tem uma série de iniciativas que atendem a esses objetivos, mas talvez elas precisem passar por um aperfeiçoamento melhor no sentido de ser aferido, né, monitorado, né, e Sim, disponibilizado para a população, para plataformas, até como iniciativas que a prefeitura tomou para atender, né, para se inserir e atender nessa agenda mundial, né, que é a Agenda 2030. Então, o marco foi essa adesão oficial, né, pelo sim, prefeito Álvaro Dias no início do ano. Essa sensibilidade é muito importante dos gestores de todas as pastas, para que dentro de cada área exista um comprometimento, né, de atender a esses objetivos e a maneira de vinculação, de marcar essa vinculação que a gente entende como fundamental é o PPA. Né? Nós estamos construindo o principal instrumento de planejamento governamental da cidade e o ODS tem que fazer parte desse documento, tem que fazer parte, tem que ser vinculado às políticas públicas. E aí a gente pensa em todos os outros, o PPA, o próprio plano diretor, por exemplo, os planos setoriais, todos têm que considerar esses objetivos, até porque é isso que a legislação que foi promulgada e sancionada pelo prefeito exige. Né? Em relação às demandas, eu acho que Marlene tem colocado algumas coisas
específicas relacionadas ao, acredito que é o orçamento participativo, né? Que é outro grande instrumento e grande desafio da gestão, não só de Natal, mas de outras cidades também. A gente tem procurado manter esse instrumento, aperfeiçoar e encontrado algumas maneiras de fazer com que sua metodologia ela seja adequada para o planejamento do município, né, real em relação à dinâmica da cidade e à dinâmica participativa da cidade, e a gente tem procurado fortalecer esse instrumento, de modo que seja priorizado de fato aquelas demandas oriundas desse orçamento participativo. É uma das nossas lutas, do nosso objetivo, de nossos objetivos aqui dentro do município, através da Secretaria de Planejamento, e tem uma coisa que é comum a todos esses processos, né? Que é a questão da intersetorialidade, da integração institucional, que a gente sabe a gente vê muito isso no campo de públicas, né? Quanto é importante a integração institucional entre órgãos do município e entre instituições da cidade. Né? É fundamental para visualizar questões, identificar soluções e implementar políticas públicas também. Então, tudo isso tem em comum, por exemplo, a questão da integração institucional. Sim. Tem uma pergunta que eu ia fazer, você já trouxe a informação, eu queria um spoiler de como é que vem sendo a participação popular dentro da construção do plano, e aí são 900 e algumas propostas, né, em torno de 300 pessoas. Eu queria saber quais são as áreas que mais vêm apresentando demandas, né, quais, hoje, né, assim, o que seria a principal preocupação dentro dessas necessidades colocadas. A gente vê muito a parte de infraestrutura, né? Obras públicas, saúde, educação, são áreas que existe uma demanda muito, muito grande ao longo da gestão, né? Ao longo da Sim, gestão, até porque são áreas essenciais, áreas básicas, e fundamentais para todo cidadão, toda cidadã, e para o funcionamento da cidade. Então, pavimentação, drenagem, questão da iluminação, da limpeza, né? São questões que fazem parte da natureza do ente municipal. Então, essas sim. demandas elas são muito comuns dentro desse tipo de processo participativo. Sim, interessante. Aí, Joana, quando a pessoa vai preencher lá o formulário, tem um dos campos a pessoa vai preencher é o bairro, né, de onde ela fala. Eu imagino que isso gera uma informação muito interessante, assim, até para as análises intersetoriais também, né? Quando você vai pensar no bairro como Nova Descoberta, por exemplo, né, e de repente você pode pensar entre as secretarias, qual tipo de, né, o problema mais recorrente ali, e como é que isso poderia ser abordado de forma integrada. Tem alguma iniciativa nesse sentido, algum tipo de dinâmica de trabalho assim já se estruturando, já consolidado na prefeitura? Com certeza, assim, isso vai nos fornecer um banco de dados extremamente atual, né? Sim. Onde a proposta, a ideia, o apontamento surgiu do cidadão de determinada comunidade. A gente Uhum. dividiu por região administrativa e dentro da região administrativa distribuiu os bairros. Então, por exemplo, dos poucos itens desse cadastramento inicial, dessa identificação, o bairro é um quesito obrigatório porque ajuda o município a entender as demandas das comunidades. Existe, logicamente, fiscalizações da prefeitura de várias áreas. A gente recebe demandas o tempo todo dentro das secretarias, mas dentro de um Sim. processo como esse, a gente não pode deixar de como é que eu posso dizer, reforçar as secretarias municipais quais foram aquelas demandas mais recorrentes. Daí a importância de ter a participação das secretarias entenderem, por exemplo, o que é prioridade para os moradores de Nossa Senhora da Apresentação, do Potengi, do Lago Azul, de Ponta Negra, de Cidade Alta, enfim. Aquilo que em cada região foi apontado como uma demanda mais urgente e mais prioritária. Então, a gente vai fazer toda a compilação dessas informações, a gente vai trabalhar esses dados que são ricos para que a gestão possa definir os seus rumos, suas diretrizes para os próximos anos, entender onde deve ter mais investimento, né? E até amadurecer, né? Você perguntou, existe alguma ideia, algum procedimento já iniciado de acordo com esse diagnóstico? Existe, que é de amadurecer esse diálogo, de aprofundar mais ele dentro das comunidades, e de poder realizar um planejamento
compatível com o que aquela comunidade está dizendo que é urgente, né? A voz mais forte deve ser a do cidadão, deve ser a de quem está vivenciando as necessidades, as dificuldades, o que é bom, o que precisa ser melhorado dentro dos bairros da cidade. E tem uma coisa interessante também que a gente criou dentro dessa identificação do local, do território, que é a opção de não estou residindo em Natal, mas tenho um vínculo com a cidade, né? Que é aquela Legal. pessoa que, por algum motivo, não está aqui, mas vai voltar, por exemplo, no próximo ano, no final do ano, e quer ter a Sim. oportunidade de falar um pouco sobre a cidade. Então, a gente também criou essa opção para as pessoas marcarem. Interessante, interessante. Ainda pegando um gancho aí nessa questão da intersetorialidade institucional, a gente vem de um contexto que, historicamente, também não isso não acontece de forma muito trivial, né? A gente tem recursos orçamentários limitados, cada secretaria, e aí eu não falo da realidade de Natal especificamente, né? Mas de modo geral, cada setor vai procurar recursos para as próprias, né, para os próprios projetos, iniciativas. Então, eu queria que você, às vezes, você vem de uma lógica que se assemelha mais à competição do que à cooperação, né? Dentro da gestão de políticas. Eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios, né, olhando aí para a intersetorialidade, né, entre essas áreas, e como é que isso vem sendo contornado também. Imagino que a Secretaria de Planejamento esteja no centro, né, dessa articulação. Exatamente. É um dos nossos papéis dentro do município, né? É justamente promover essa articulação entre as secretarias. E isso é muito importante porque permite o diálogo de forma integrada, multissetorial, inclusive os próprios programas temáticos do PPA, eles são multissetoriais. Né? Eles Sim, envolvem a previsão orçamentária e de projetos para todas as secretarias, para todas as áreas da gestão. São programas intersetoriais. Então, o desafio é enorme, né? A gente trabalha com áreas diferentes, com demandas diferentes, mas que ao mesmo tempo conversam entre si, né? E são importantes para o desenvolvimento da cidade, em todos os quesitos, né? Social, econômico, cultural, né? Enfim, turístico. A gente vive numa cidade turística, então a gente tem que pensar o turismo de forma integrada, né? Com o esporte e o lazer, com a educação, enfim. Então, é muito desafiador. Esse trabalho integrado, inclusive, dá base para a tomada de decisão estratégica do próprio gestor maior, que é o prefeito, né? Então, é constante esse trabalho. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de projetos estruturantes, de obras estruturantes, que envolvem mais de uma secretaria dentro do processo. E aí, no PPA, no âmbito desse trabalho de construção do planejamento, se torna mais importante ainda esse diálogo entre os órgãos municipais, né, e instituições parceiras também, por exemplo, o Sistema S, que contribui muito, né, com essa questão de empreendedorismo, de inovação, que é outro fator importante também que a gente lida dentro do planejamento, que é a tecnologia da informação, o quanto a tecnologia da informação ela tem sido importante para o fluxo de trabalho dentro do município e para a prestação de serviço para a população. Né? Então, se o município, por exemplo, não tivesse há algum tempo trabalhando essa modernização da administração pública, a gente talvez não tivesse conseguido realizar serviços e atendimentos na pandemia. Né? sim, Então, é onde muitas vezes o atendimento presencial ele foi muito diminuído, até mesmo paralisado, de certa maneira. Então, é constante, a articulação é constante no planejamento, na implementação de políticas públicas e na avaliação delas. Certo? Então, sim. Essa questão das TICs é um aspecto que aparentemente não retrocede mais, né? Acho que é ampliar mesmo essa estrutura, né? Ampliar os serviços, pensando também na acessibilidade, né? Daqueles que ainda não têm acesso à internet, ou não têm os equipamentos, né, necessários para ter acesso aos serviços públicos. Então, uma preocupação aí que, né, deve ser constante daqui para frente. E a pandemia evidenciou, né? Isso assim, acentuou, acelerou esse processo. Olha só, a Marlene coloca, né, de uma demanda em frente à Unidade Básica de Saúde. Então, a Joana já trouxe aqui alguns apontamentos. E a Harika vem trazendo o comentário seguinte.
Com a pandemia foram criados novos formatos de transferências de valores em algumas políticas públicas, né, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc na cultura, né, e o PPA apresenta alguma proposta para essa emancipação do cidadão, né, o cidadão como um agente mais atuante dentro da gestão. Então, são experiências, né? Uhum. Sim, sim, pode colocar já. A gente tem alguns instrumentos de participação social ao longo da gestão, né? Eu mencionei aqui o próprio processo de planejamento governamental, a gente tem o orçamento participativo, a gente tem os conselhos de classe, né? Que ao longo, dos anos são instâncias de participação muito importantes dentro, da gestão pública. Até porque é paritário, como eu falei, a gente tem inclusive vários representantes da sociedade civil como presidentes de conselhos de classe, né? Como presidentes, como vice-presidentes, e aí dialogando com a gestão. A maioria dos projetos, né, que envolvem recurso, que envolvem mudanças em determinadas áreas da gestão, devem ser ratificados pelos conselhos. Então, eu entendo que são instâncias extremamente fortes atualmente, né? Sempre foram e atualmente são demais, são mais ainda. Então, é, a questão do cidadão como corresponsável, né, pelo êxito, pelo desenvolvimento da cidade, precisa ser algo sempre posto, né, para a sociedade, internalizado pela sociedade, e a gente consegue construir uma cidade na base do diálogo, na base da identificação de demandas, de soluções, aonde todo mundo está sendo guiado, né, nos rumos do futuro, do desenvolvimento e de forma integrada, né, conectada. A gestão ela não tem como simplesmente definir ações sem entender quais são as necessidades mesmo. Então, é muito importante esse diálogo constante e outros momentos de diálogo de informação, por exemplo, algumas obras que o município tem previsto nesse momento para implementar na cidade, intervenções importantes, elas têm sido construídas, os projetos têm sido construídos com base no diálogo com a população. Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, o Beco da Lama na Cidade Alta, né, a Ridinha, que vai ter uma intervenção grande agora, que vai modernizar muito aquela área, vai ajudar muito no turismo, na geração de emprego e renda. Então, são projetos que antes foram dialogados com a população, com a comunidade. E isso faz com que tudo se torne mais fácil e importante, né, para todos os que fazem parte desse processo, poder público, sociedade civil, né, academia também muitas vezes, enfim, instituições externas ao município, é todo mundo construindo uma cidade para pessoas, né, vamos dizer assim. Sim. Acho que a sua fala contemplou agora o último comentário da Harika, né? Ela colocou, acho que ela trouxe a Aldir Blanc como exemplo desse processo de acesso a editais, né, e a recursos municipais para a realização de projetos. Né? E aí, se o PPA traria alguma ação voltada a esse papel mais central, né, do cidadão no acesso a esses recursos. Acrescentar algo mais? Acho que é A nesse gente sentido, né? tem, dentro do PPA virtual, existem algumas ações nesse sentido, né? Eu vi aqui que nos comentários, ela colocou algo, a Harika, né? Colocou algo sobre a Lei Aldir Blanc, né? Editais. O município tem política de editais, né? Na área de turismo, na área de cultura. Então, isso é muito forte dentro da gestão e é até uma maneira de contemplar determinadas categorias a partir de iniciativas que a categoria mesmo sugere para o município, leva para o município. Então, a política de editais e de acesso a recurso público, principalmente na área da cultura, é muito forte dentro da prefeitura hoje em dia. Sim. E com certeza continua sendo. Sim, sim. Você mencionou bem no início que algumas experiências em outros municípios foram, né, inspiraram em alguma medida a construção da metodologia aqui em Natal. Você poderia citar algum exemplo nesse sentido? A gente enxerga muito o PPA de cidade e de estado também, né? A gente olha para cidades com porte parecido. O nosso PPA ele tem uma característica que aí
tem uma variação de município para município. O nosso, ele traz recursos de investimento, ele não traz de custeios, por exemplo, né? Então, recursos de capitais, aqueles de investimento, de projetos novos, de atividades continuadas, são contemplados, né? A gente olha para João Pessoa, a gente olha para Salvador, a gente olha para São Paulo, né? Para cidades de todas as regiões do país, observando conceitos que são trazidos dentro do plano, observando agendas importantes da gestão pública que precisam ser contempladas dentro desse plano. A gente comemorou aí o Dia do Orgulho LGBTQI+, por exemplo, nos últimos dias, e a gente é algo, por exemplo, que eu gostaria de destacar como uma política que vem se fortalecendo dentro do município. Então, quando eu falo de agenda, né, pelo Brasil, de agenda que de jeito nenhum deve ficar fora desse planejamento, esse é um exemplo de agenda importante e que precisa de uma base de política pública, de orçamento, precisa estar contemplada dentro da gestão do município do Natal. Sim. Tem uma coisa, ainda voltando aí à questão da... Me ocorreu um aspecto. Voltando à questão do monitoramento e avaliação, né, das metas, dos objetivos. E aí eu lembrei que dentro dos ODS a gente tem uma série de objetivos e um rol de metas para cada um deles, né? E muitos deles não dispõem ainda nem de indicadores, né, para mensuração. Isso pensando nos ODS, né, de forma geral, mais ampla. Daí, assim, pensando, trazendo para a realidade local, como é que a prefeitura vem lidando com esse tipo de situação, né? Assim, poxa, como é que eu vou mensurar, como é que eu vou acompanhar o progresso de aspecto tal ou de meta tal, se às vezes não está nem tão claro os indicadores para mensurar isso, né? Para construir séries temporais, como é que vocês vêm lidando com essas questões? Nesse momento, como esse documento está em construção ainda, a vinculação desses ODS são 17 objetivos, né? Se eu não me engano, 192 metas, né? Algumas são Sim. aplicáveis a nível municipal e dentro da realidade do município mesmo em si. Então, esse filtro, ele está sendo feito, né? De vincular aqueles ODS que, de fato, Natal tem condições e deve executar pela sua competência e pela natureza, pelas características da cidade, né? Então, esse é um Sim. ponto. Em relação a indicadores e monitoramento, todos os programas do PPA terão indicadores vinculados a ele, né? Indicadores voltados Uhum. para as várias áreas da gestão. Esses indicadores eles estão vinculados aos programas, inclusive multissetoriais, aos programas temáticos. Sim. Então, além da gente acompanhar as metas da gestão através das metas em si, né, de quantidades em si, a gente acompanha pelos indicadores de desempenho, de resultado, e o próprio BI, né, o Business Intelligence, são painéis de gestão, o município tem adotado para isso. Então, a ideia é o quê? É disponibilizar esses painéis de gestão como forma de monitoramento e acompanhamento de projetos e também de atingimento de ODS. Nesse primeiro momento, está havendo a vinculação. Quando o documento ficar pronto, nós iremos fazer um apurado mesmo, fazer uma análise da vinculação de ODS, a ação de diferentes áreas, trabalhar essa distribuição setorial, né? E começar um trabalho mais intenso de definição de prazos e de metas, né, dentro desse Sim. escopo dos 4 anos, obviamente, que é o tempo máximo, né, vamos dizer assim, que a gestão Sim. tem para poder trabalhar suas ações, isso ano a ano. Então, essa questão do monitoramento dos ODS, das metas da gestão, tão logo o documento fique pronto, nós iremos apresentar essa metodologia para a cidade. Sim, a Harika comenta que a Confederação Nacional, né, dos Municípios, eu acho que é esse o termo, né? Não sei se eu estou É, enganado, a CNM, pronto. Criou uma mandala ainda tímida, né, mas que auxilia nos alcances. Né? De acordo com a plataforma, ela está entre as 700 cidades que atendem alguns indicadores. é. Inclusive, a confederação, a gente inclusive marcou uma reunião por coincidência na sexta-feira com eles. Eles Uhum. identificaram que a cidade fez a adesão oficial, só para destacar o quanto isso é importante, né? A gente marcar Sim. que o município quer fazer parte da Agenda 2030. Então, isso chama a atenção, abre portas para a gestão, para parcerias com instituições diversas, a nível municipal, estadual, nacional. Então, nós Sim. temos uma agenda com eles já pactuada para conhecer os
projetos que têm de ODS Brasil afora, no sentido de alcançar os objetivos. E aí, essas parcerias elas são fundamentais para a cidade. Né? A gente tem um intercâmbio, um diálogo muito bacana com várias instituições, e isso contribui para o aperfeiçoamento das nossas políticas, né? E para o alcance dos nossos resultados. Perfeito. E aí ela, não é só acrescentando aqui o comentário da Rafa, né, ela colocando que se faz necessário compreender o município para buscar o alcance das metas, então trazer esses indicadores para a realidade Com local. certeza. Com certeza. Joana, falamos um pouco sobre as inspirações que o município teve, né, em termos de elaboração do projeto. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre as aprendizagens que vão ficar para a gestão, né, pensando aí em médio e longo prazo. A gente sabe que às vezes a gestão pública, de modo geral, e não só a gestão pública, né, mas existem algumas descontinuidades e até desaprendizagens também. Eu queria que você destacasse quais são os pontos centrais que você acha que ficam, de repente, como legado de organização, de elaboração desses instrumentos de planejamento, né, e que aí, de repente, ficam como boas práticas, né, que podem inspirar futuras gestões ou outros municípios que estão buscando aí, né, boas práticas de gestão. Eu considero esse fato inovador de vincular as ações aos ODS como algo extremamente interessante, né? Algo que ao longo dos próximos anos vai nos ajudar a fazer parte de uma agenda a nível mundial, né? E que traz a vinculação com grandes instituições, né? Com grandes institutos aí mundo afora, que enxergam a importância, até porque a gente fala de grandes objetivos, os ODS são grandes objetivos, né? Construídos com base no diálogo entre vários países, entre várias cidades. Então, a gente entende que esse é um legado que fica, né? Que veio para ficar. A questão metropolitana, Natal como cidade polo dessa região metropolitana, trazendo dentro do seu orçamento, do seu planejamento, em mais um quadriênio, ação voltada para isso, também é importante. Eu acho que é algo que nós provocamos, inclusive, para que acontecesse a discussão. Lógico que a gente conta com a integração de todas as cidades, de todos os 15 municípios que fazem parte. Mas a gente entende, por exemplo, a questão metropolitana ainda como algo que desafia as gestões a compreender que ela é uma realidade, que essas questões precisam ser discutidas. Né? Não só no momento de construção do plano, mas ao longo dos anos, ao longo dos mandatos, ao longo das gestões, porque a política metropolitana ela deve ser política não de governo, né, mas de cidade. Né? Então, assim, é extremamente importante. Outra questão assim que eu enxergo como, mais uma vez, um desafio imenso é a participação social. Nossa sociedade, ela carece do engajamento maior nesse sentido. E aí, se a gente entrar em fatores que influenciam nisso, eu acho que é mais uma live, né, para a gente poder Sim. falar sobre isso. Mas a gente considera como um grande desafio, é sempre um grande desafio, sensibilizar a população, mobilizar a população a participar. Mesmo assegurando várias oportunidades, vários espaços de discussão, como a gente tem assegurado. Né? Isso é desafiador. Né? E quando a gente fala de um momento desse, de pandemia, é mais ainda. Um dos aspectos básicos que nós adotamos para a elaboração desse plano, com certeza, foi a interação digital. Né? A gente percebe que, num momento como esse, nós não tivéssemos pelo menos uma preparação básica, algo dentro do município internalizado do quanto a questão da modernização e do digital é importante, nós teríamos ficado para trás. Então, isso impulsionou mais ainda o nosso entendimento do quanto a tecnologia aliada à gestão pública, ao planejamento, é extremamente importante, né, para o sucesso dessas iniciativas. E levar essa tecnologia para diversos bairros da cidade também é um desafio, né? Um legado que fica do quanto é importante o acesso à informação, do quanto é importante o acesso à tecnologia, à internet. Isso inclusive, está dentro do nosso documento, né? A gente pretende disseminar e aumentar esse nível de acesso da população natalense à internet, potencializar as ferramentas digitais que a gente tem. Então, são questões assim que ficam, né, para amadurecimento, para aperfeiçoamento e para investimento, que é o mais importante ao longo dos próximos anos.
Perfeito. Pessoal, estamos caminhando para o final da nossa live maravilhosa. E passa rápido, né, Joana? Vai É verdade. conversando. Então, assim, se alguém tiver ainda alguma consideração final para colocar, a hora é essa. Eu vou pedir para a Joana trazer uma fala final, convidando as pessoas a participarem do PPA virtual, né, participativo, e deixar de repente uma mensagem aí para encerrar esse nosso momento. Aí, na sequência, eu vou fazer só uns últimos comunicados bem rapidinho e a gente encerra esse momento aqui realmente muito, muito interessante e muito construtivo. Primeiro, eu gostaria de agradecer, David, e ao Coletivo Dialoga RN pelo espaço, né? É muito bom quando a gente consegue levantar e discutir essas questões, né? Que, como a gente disse, não é comum para o dia a dia dos cidadãos, mas é fundamental e reflete, né, no futuro da cidade e do nosso dia a dia. Então, é, mais uma vez, eu gostaria de convidar todos os cidadãos e cidadãs a participar desse momento, através do PPA Virtual, que é a ferramenta que está aí aberta ainda para isso, no endereço ppa.natal.rn.gov.br ou através do site da prefeitura mesmo, natal.rn.gov.br. Tem lá opções de direcionar para o site. Então, o cidadão vai encontrar uma plataforma simples, acessível, e que é uma oportunidade para contribuir com o planejamento da cidade e, consequentemente, com o desenvolvimento dela a partir do momento que são implantados os projetos que estão sendo previstos dentro do planejamento. Além disso, em relação à participação, né, por essa ferramenta, a Secretaria de Planejamento ela disponibiliza das 9 às 13 horas, de segunda a sexta-feira, um equipamento, uma máquina, um computador, com a equipe lá presencial, para quem deseja fazer parte desse trabalho e, de fato, assumir esse papel, né, de corresponsável pela gestão pública, porque todos somos, né? Somos no momento de propor, somos no momento de cobrar, e nos momentos de vibrar também com o sucesso das nossas ações. Então, convidar realmente para que você. E pedir apoio na disseminação dessa informação também, para que chegue ao maior número de pessoas possível e a gente consiga ampliar o número de participantes da sociedade civil dentro desse processo. Os nossos seminários, David, nós alcançamos quase 400 participações, né? Nos nossos seminários temáticos. E aí foram reuniões de fato, né? Não foram lives, não foram Sim, que as coisas gravadas, né? De fato foram diálogos abertos mesmo, de discussão, de proposição. Então, sim. e dia 12 a gente faz outra live, aproveitando o espaço, pedindo licença para Sim, anunciar uma outra live no fica à dia vontade. 12, às 11 horas, no YouTube da Prefeitura do Natal, Natal Prefeito, barra Natal Prefeitura, onde a gente está trazendo informações sobre como funcionará esses fóruns interconselhos também, qual é a dinâmica, como é que está essa etapa, né, esse momento da elaboração do PPA. Então, Pronto. obrigada mais uma vez e pedimos o apoio na divulgação dessa informação para a sociedade, para toda a Natal. Perfeito, Joana. Muito, muito obrigado. Coloco, né, em nome da coordenação, da equipe de coordenação, coloco o coletivo à disposição. Né? Iniciativas como essa são necessárias e são urgentes, né, dentro da gestão pública. Então, achei que seria muito oportuno trazer esse relato, né, ter essa oportunidade aqui, acho fantástico. E aí, né, fica um material muito, vai ficar gravado, né, bonitinho no nosso IGTV. Aí vai ficar um material muito interessante para a população, de modo geral, e para o pessoal que também está estudando as políticas públicas, a gestão pública local, tenho certeza disso, certo? Acho que sua fala já contemplou a pergunta de Marlene, né? Ela perguntou se já está tendo atendimento presencial na CEPLAN. Está sim. Pronto, joia. E aí, gente, só reforçando aqui o site ppa.natal.gov.br. Convido vocês a seguirem o Coletivo Dialoga. Se você ainda não segue, segue aqui a nossa página, fique por dentro das próximas atividades. Na próxima semana teremos a live com a professora Fernanda Santos, professora da UFRJ, e trataremos do uso das hashtags e o impulsionamento de fake news na pandemia da Covid-19. Então, um debate super necessário, super atual, né, sobre informação e desinformação que, infelizmente, né, vem atrapalhando tanto, né, o desenvolvimento aí dessa imunidade coletiva, né, que a gente tanto precisa aí por meio da vacinação, por meio das medidas de isolamento social e de segurança sanitária. Então, próxima semana traremos a Fernanda Santos, mas o debate será às 19 horas, tá bom?
Debate não, né? A conversa. Tá bom? Então, pessoal, conto com a presença de todos e todas. Joana, mais uma vez, muito, muito obrigado. Portas abertas para você e para a Ceplan, tá bom? Estamos à disposição. Pessoal, obrigadão pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite.